Saúde a todos na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Antes de começarmos nossa mensagem de hoje, gostaria aqui de mais uma vez parabenizar o Ministério Infantil. Ontem várias crianças estiveram aqui. Quantas foram, amor? Foram 22? 23 crianças que estavam aqui presentes, ouvindo da palavra de Deus através dos bonecos. Mais uma vez eu quero parabenizar o Cláudio, que tem um dom dos bonecos aqui. Crianças vieram aqui, se divertiram bastante, comeram bastante também, bastante açúcar para ficar correndo a igreja inteira, né? Mas agradecidos porque a igreja está em movimento. Nós temos que pensar nas nossas crianças e investi-las também para que elas venham mais, cada dia mais ao reino de Deus aqui através da igreja. Então, mais uma vez, parabéns ao Ministério Infantil. É o primeiro de vários, né? Se Deus quiser, possamos ter mais e mais programações para as nossas crianças. Convido a você a abrir comigo no livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, do primeiro verso ao verso 11. Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Palavras do Senhor para o nosso coração. Amém? Amém. Hoje é dia 31 de outubro. Não vamos comemorar aqui Halloween nenhum, tá bom? Nem Dia das Bruxas, nem dia de nada. Hoje é celebrado em nossas igrejas cristãs reformadas o dia da Reforma Protestante. Um marco na história de todo mundo, principalmente na esfera religiosa, espiritual do mundo, onde em 1517 um monge agustiniano chamado Martinho Lutero gravou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, direcionando novamente a igreja às escrituras sagradas. Algo que foi um marco na vida de várias pessoas, até que remete até mesmo hoje, na verdade. Precisou-se alguém inspirado por Deus, escolhido por Deus, para enfrentar esse sistema religioso presente no século XVI. Na noite de hoje, não vamos abordar todos os temas relacionados à Reforma Protestante, senão vamos ficar aqui até o ano que vem. Mas eu gostaria de abordar um assunto muito pertinente
na vida da Igreja Reformada, começou com Calvino, com Martinho Lutero. O assunto a tratarmos de hoje está no primeiro versículo que acabamos de ler de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé. Então hoje abordaremos o tema justificação através da fé. E antes de adentrarmos a nossa introdução, gostaria aqui de dizer a você, de perguntar a você, na verdade, você já se justificou por algo que você fez ou não fez? Qual foi a sua justificativa? Na escola, os alunos sempre tinham as desculpas para justificar por que não faziam os deveres de casa. Mas para nós adultos, quando nós faltamos a alguma reunião importante, quando nós faltamos do nosso trabalho, quando nós não cumprimos muitas coisas daquilo que deve ser feito, ou deixamos de cumprir aquilo que foi estabelecido, nós devemos então nos justificar. O que seria então justificar? Qual é a justificativa que eu tenho que dar ao meu subordinado, aquele que não sou subordinado? A justificativa é algo para compensar de forma justa aquilo que você cumpriu ou não deixou de cumprir. Justificar é tentar compensar de forma justa. Quer um exemplo? Você está prestes a ir ao seu trabalho. Você se arruma, escova os dentes. Você que trabalha de manhã, tá? Escova os seus dentes, toma o seu café da manhã. E quando você vai ao carro, antes de chegar ao trabalho, seu filho escorrega no corredor do banheiro e precisa ser hospitalizado. O que você faz? Você vai ao trabalho, mesmo com seu filho sofrendo um acidente, ou leva seu filho ao hospital? Lógico, de forma justa, você vai levar seu filho ao hospital. Pelo menos o meu filho eu vou levar ao hospital quando isso acontecer. Porém, quando nós justificamos, nós entendemos que é um ato justo levar o nosso filho ao hospital ao invés de irmos ao trabalho. E se deixar o seu filho ao hospital e ficar o dia inteiro com ele no hospital e perder o dia do trabalho, você tem uma justificativa para acontecer isso, para você faltar no seu trabalho. Você tem algo justo para apresentar ao seu chefe. Tem algo justo para apresentar ao seu subordinado. Por quê? Porque há uma lei trabalhista por detrás disso. Há uma lei que protege o trabalhador diante de todas as coisas que ele deixa de apresentar quando ele tem algo para justificar. Bom, perante Deus, diz aqui Paulo, em Romanos 5,12, que assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diante de Deus, todas as pessoas, logo que nascem, estão no pecado. Por conta da desobediência de Adão, pois ele pecou, toda a sua geração também está no pecado. Isso é bíblico, irmão. Todas as pessoas que nascem no pecado. E por conta disso, por conta desse pecado, Paulo vai nos mostrar que a recompensa desse pecado é a morte. Um sacrifício precisa ser feito para justificar esse pecado. Mas bem, um ato de justiça
um ato justo, segundo a lei mosaica, era que algo tinha que ser sacrificado. Nós lembramos da mulher adúltera. Ela foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, aquela pessoa que for pega em adultério tinha como punição o apedrejamento. Muito bem, Jesus, graças a Deus, mudou o panorama dessa visão. Em Jesus mudou-se, não mudou-se a lei, mas sim a maneira como enxergamos a lei. Mas na lei mosaica, aquele que pecasse teria que levar um sacrifício até ao sacerdote, uma vez por ano. E esse sacerdote levava, sacrificava esse animal trazido pela pessoa, pela família, e ofereciam como holocausto a Deus e queimava o animal para a remissão do pecado. Por que isso? Porque o animal simbolizava aquilo que deveria ser sacrificado. Entretanto, Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ou seja, o sacrifício da antiga lei, da lei de Moisés, ele não era um sacrifício perfeito, completo. Por quê? Porque aquele sacrifício representava a recordação do pecado do povo. Porém, aquela remissão era uma remissão incompleta. Adentrando agora ao nosso texto bíblico, falamos aqui de leis, falamos aqui daquilo que é justo perante a lei. O texto bíblico nos mostra, logo no versículo 1, que nós somos pessoas justificadas mediante a nossa fé. Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que primeiramente, a nossa fé nos faz passar por algumas etapas. Nós nos tornamos justos mediante a nossa fé. Mas essa fé traz consigo primeiramente o quê? A paz, segundo o texto bíblico. A paz que estava sobre Jerusalém, que o salmista proclama, o shalom. A paz não somente aquela paz de ausência de guerras, mas sim aquela paz que provém de uma pessoa por completo. Paz em todos os sentidos da vida de uma pessoa, na vida de uma cidade como Jerusalém. A mesma paz que o salmista fala que está sobre Israel, sobre Jerusalém, em Cristo Jesus agora está em nós. A fé que traz para nós essa paz com Deus, vinda diretamente de Deus, que nos leva a essa graça. Graça o que é? Graça, valor imerecido, ou seja, não há obra nenhuma que façamos que mereça a salvação de Deus. Deus nos presenteou. Isso é graça. Para quê? Para desfrutarmos da esperança da glória de Deus. Olha só, a glória é dada a Deus. Mas eu já falei isso de manhã. Deus nos convida para fazermos parte da sua glória. A glória é dele, mas ele quer convidar os seus filhos e filhas a participar dessa glória. A sermos pessoas capacitadas por ele para sermos glorificados junto com ele.
Eles porque é a utilidade, não é verdade? A fé que nos coloca em paz com Deus, que nos oferece a graça para sermos participantes dessa glória de Deus, mesmo em meio às tribulações, como diz aqui o apóstolo Paulo. O que isso torna para nós? Torna que nós somos justos diante da crucificação de Jesus Cristo. É por isso que nós nos tornamos justos, porque Cristo pagou o preço, se doando como sacrifício para a sua igreja. É isso, irmãos, que Martinho Lutero tanto enfatizou, a justificação pela fé. Não é instituição, não é nenhuma venda de indulgências, somente pela fé em Cristo. Unicamente fé naquele que é o maior de todos, aqueles que está acima dos anjos. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos tornarmos justos diante de Deus Pai. Através da fé, Deus nos torna pessoas justas. Por conta do pecado, nós éramos injustos. Por conta do pecado, não estávamos sendo justificados por Deus. Mas graças a Jesus, que se sacrificou por nós, nós fomos justificados. Sorria então, amado, sorria, amada. Você então está justificado por meio da sua fé em Cristo Jesus. E não há nada e nem ninguém que possa tirar isso de você, nem mesmo a própria instituição, nem mesmo a própria igreja. Porque a fé provém diretamente de Deus para a vida da sua igreja. A fé vem diretamente de Deus para a sua vida. Não há nada que faça você se tornar novamente injusto quando Cristo adentra a sua vida. Você é uma pessoa agora justificada a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador. Você é justificado. Sorria por isso. Porém, vamos voltar agora para o nosso amigo aqui, Martinho Lutero. Havia algo que acontecia na Igreja Católica Romana no século XVI, que a instituição, que era maior órgão cristão naquela época, a Igreja Cristã Católica, ela se baseava em sua própria justificação. Como isso? Ela dizia, a própria instituição dizia que o ato de justificação deveria vir primeiramente no batismo. As pessoas deveriam ser batizadas para ser justificadas por Deus. A própria instituição falava sobre isso no século XVI. É importante você se batizar, por quê? Porque a partir do momento que você batiza, você se torna uma pessoa justa. E Cristo estava sendo deixado de lado. Você tinha que batizar. Outro meio também de você se justificar perante Deus era o seguinte: quando você pecava ou pisava na bola, a maneira para você se justificar diante de Deus era através das penitências. Você tinha que sofrer na carne para você ser justificado por Deus. A igreja pregava muito isso. Porém, nosso amigo Lutero, ele viu que em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero começou a enfatizar que a justificação, a justiça de Deus, na verdade a justiça que vem de Deus, se revelaria no Evangelho de Cristo. Não mais na instituição,
não mais na vida do religioso que estava sendo induzido à penitência, mas sim pelo Evangelho. Para alguém que se denomina religioso, ou se denominava religioso na sua época, naquela época do século XVI, Deus sim é justiça, e realmente a Bíblia fala que Deus ele é justo, por quê? Porque ele é justiça. Só que a interpretação de quem é religioso muitas vezes tem um coração muito duro. A justiça de Deus se faz presente na punição, as pessoas devem sofrer para se chegar até Deus. Realmente Jesus fala que nós temos que crucificar a nossa carne. Mas, segundo o olhar religioso do século XVI, a justiça de Deus era algo punitivo. As pessoas teriam que sofrer na carne para ser justificadas por Deus. Martinho Lutero foi então surpreendido, pois ele achou na própria palavra de Deus, a partir do apóstolo Paulo, e ele enfatizou então que a justiça de Deus não é uma justiça punitiva, mas a justiça de Deus é uma justiça baseada na fé. Tanto é que ele fala aqui fé 3 vezes no mesmo versículo. Mas a justiça é baseada na fé e é refletida através do Evangelho. E o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, a boa notícia de Cristo referente à salvação, é demonstrada pelas suas boas obras, é demonstrada nos seus atos de misericórdia, é demonstrada nas obras de misericórdia, graça e amor. Então a justiça de Deus tem muito mais a ver do que o seu próprio amor pelos seus filhos e filhas, do que pela punição. O Evangelho de Cristo é pautado no amor de Deus para com seus filhos e filhas. Tanto é que Jesus se entrega por amor. Isso é puramente fé. A justiça de Deus é refletido no Evangelho de Cristo. Isso é fé. Justiça de Deus, então, é um dom divino, cheio de misericórdia e amor para com seus filhos e suas filhas. O olhar de punição não existe perante Deus. Não é que não existe, mas é mais um ato de fé e amor, carinho e graça do que punição. Me corrigindo aqui. Porém, o justo vive pela fé. A justiça de Deus se torna presente pela misericórdia de Deus para com o seu povo. Por quê? Porque Jesus já morreu para o seu povo. Jesus já pagou o preço para o seu povo. Jesus já se doou para o sacrifício para que o povo fosse aceito por Deus. Isso é maravilhoso. Não sei para você, mas para mim sim. Não precisamos ter mais aquele papel do religioso que gosta de cobrar as pessoas por obediência. Mas sim, nós devemos cobrar com graça e amor. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. Nós sim é que merecíamos ser mortos. Nós sim é que mereceríamos fazer esse sacrifício pelos nossos pecados. Mas Jesus foi misericordioso. Misericórdia e amor ao invés da punição. Já concluindo, irmãos e irmãs, por meio da justificação, o que o texto bíblico fala para nós? Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, o nosso coração se torna um coração reconciliado com Deus Pai. Não há pastor nenhum que vai tirar isso de você, tá bom, irmãos? Não há instituição nenhuma que vai te afastar de Deus se você for reconciliado com Cristo. Porque o próprio Jesus te reconciliou com Deus. Fomos reconciliados. E a justificação é esse ato de nós estarmos ligados com Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo. Só por Ele são todas as coisas. Jesus se entregou como um sacrifício para nós. Jesus se entregou como sacrifício para a sua igreja, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. É isso que a igreja reformada propõe. Uma vida diante de Deus, reconciliada a partir de Cristo Jesus. Não precisamos de sacerdotes. O sacerdote nada mais é alguém que aponta o caminho. Mas sim, nós não precisamos do sacerdote para se achegar até Deus. Não precisamos da instituição para se chegar até Deus. Não precisamos de qualquer pessoa para se chegar até Deus. Nós precisamos de Cristo para se chegar até Deus. Aí sim, Cristo se revela no seu povo. E o seu povo se torna a sua igreja. É por isso que nós somos importantes quando nós nos reunimos. É importante quando nós nos reunimos. Porque estamos aqui para celebrar a nossa vida com Cristo. Estamos aqui para celebrar a nossa reconciliação, que foi pago com preço de sangue. Somos pessoas justificadas perante o Senhor. Pessoas que são justas perante Deus. Graças a nós? Não. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. O preço então foi pago. Somos então reconciliados. Mesmo em meio a alguns tropeços e falhas e pecados que nós cometemos, pois ainda estamos vivendo nesse mundo, na verdade, como pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que as outras, e em momentos somos imperfeitos, o sacrifício de Jesus já é suficiente para nos perdoar. O sacrifício de Jesus já é suficiente para nos reconciliar com Deus. O sacrifício de Jesus já é suficiente para você ter paz com Deus. Pois Paulo fala muito bem isso, deixa isso muito bem claro. Justificados sois mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não se sinta excluído de Deus para você que se entregou a Ele. Não se sinta excluída do amor de Deus para você que se entregou em Cristo Jesus. Em Cristo, a reconciliação, a perdão e a paz. Para a sua vida, para a vida da sua igreja, para a vida de sua família. Que você então possa ser uma pessoa justa diante de Deus. E como sendo uma pessoa justa, viva o Evangelho de Deus como reflexo da justiça de Deus para a sua vida. Não pense mais na punição como uma forma de compensar a sua falha com Deus. Mas pensa que Deus é um Deus misericordioso, cheio de amor e misericórdia, por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor então abençoe a sua vida. Amém.